Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, finalmente voltamos com essa série Indicações de Clássicos para Profissões e hoje eu vou apresentar para vocês 5 indicações de grandes clássicos da literatura para profissionais da área do direito. E na verdade, fique comigo até o final, porque eu também vou dar algumas indicações bônus. Mas antes, já não se esquece de deixar seu comentário para qual profissão você gostaria de ver indicações de clássicos. Estou aceitando sugestões. E se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas e muito mais, já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Deixe sua curtida. Se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor maneira de o fazê-lo é participando dos meus grupos de Telegram e ou newsletters lá. Pessoal, o primeiro na fila é Ressurreição de Lev Tolstói. E essa aqui foi uma leitura com o nosso clube de leitura, foi uma leitura sensacional. Eu não consigo me lembrar de ninguém que leu e não gostou dessa obra, inclusive eu passei ela para um amigo meu advogado e ele devorou a obra e colocou ela entre as favoritas. E aqui temos o príncipe Dmitri Ivanovich Nekhlyudov, que é uma espécie de anti-herói. Por um lado, ele vai ser um porta-voz de ideias igualitárias, redistribuição de renda, ele vai ser um vocal crítico do sistema jurídico da Rússia czarista, mas ao mesmo tempo ele tem falhas severas, típicas das personagens do realismo, ao passo de que ele irá violentar uma mulher, uma criada com a qual teve contato, Katerina Maslova, e ocorrerá aquela famosa ironia do destino. Maslova será implicada num crime este que aparentemente ela não cometeu, mas quem estará no banco do júri, ninguém menos do que Nekhlyudov. Já aí nós temos uma parte jurídica muito interessante, porque certas coisas que poderiam inocentá-la, neste caso capital, foram omitidas, e por consequência ela irá para o exílio na Sibéria. Tudo aqui eu tô falando nas primeiras páginas, isso é só o pontapé inicial, porque naturalmente que Nekhlyudov vai ter um arrependimento, apesar de que um tanto egoísta, né, ele quer salvá-la para casar com ela, não está necessariamente, pelo menos no primeiro momento, 100% interessado no bem-estar dela, tá lá ainda pensando como ela pertence a ele, mas o fato é que essa injustiça deixará Nekhlyudov bastante intranquilo, e ele ainda vai ser júri de diversos outros casos e vai começar a se questionar. Peraí, eu sou Dmitri Ivanovich Nekhlyudov, um nobre. Eu fiz crimes muito piores do que vários desses que estão sendo julgados aí. E pela minha condição social jamais vou estar lá no banco do réu, né? Eu tô aqui no banco do júri. Tem muitos nobres que cometeram crimes muito piores, mas não serão julgados. Não só isso, como serão até elogiados pelos seus crimes. Então ele começa a entrar nessa jornada de descobrimento, né? De desilusão, de perceber toda a falha no sistema. Ele vai fazer um verdadeiro tour pelas prisões da Rússia czarista, vai entrevistar vários presos e vai analisar a fundo a injustiça de cada caso. Mas eu gosto muito do aspecto social deste livro. Eu estou aqui recomendando não só pelo aspecto jurídico, que ele sim existe, mas pelo aspecto social, na questão de prevenção do crime, por exemplo, algo que é tão pouco falado. Vamos dar uma olhada num trecho aqui de uma das reflexões de Nekhlyudov para vocês terem um gostinho do que eu estou falando. E aqui temos um caso de um menino que furtou um depósito, uma fábrica e roubou umas ninharias. Ou seja, furto quer dizer que não teve roubo, né? Não teve uma agressão, né? Foi algo feito às escondidas. Ainda mais um menino, vamos imaginar um réu primário, ainda mais de menor, né, que a gente deveria justamente acolhê-lo, né, e não encarcerá-lo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pelos autos ficava claro que o menino tinha sido mandado pelo pai para uma fábrica de tabaco a fim de trabalhar como aprendiz, e lá residira durante 5 anos. Neste ano foi despedido pelo patrão. Depois de um desentendimento entre o patrão e os trabalhadores, e sem emprego ele vagava pela cidade sem ter o que fazer, gastando em bebedeiras tudo o que restava. Na taberna, uniu-se a um serralheiro que, como ele, estava sem emprego, fazia mais tempo ainda e bebia muito. E os dois, à noite, embriagados, arrombaram uma fechadura e pegaram o que primeiro caiu em suas mãos. Foram capturados. Confessaram tudo. Puseram os dois na prisão, onde o serralheiro morreu à espera do julgamento. Agora julgavam o menino como uma criatura perigosa, diante da qual é preciso proteger a sociedade. Uma criatura tão perigosa quanto a criminosa de ontem, pensou Nekhlyudov, enquanto seguia com atenção tudo o que se passava à sua frente. Eles são perigosos, ao passo que nós não somos? Eu sou um depravado, um devasso, um enganador, e todos nós, e todos aqueles que, sabendo que sou assim como sou, não só não me desprezam, como até me respeitam? Porém, mesmo que esse menino fosse para a sociedade o mais perigoso entre todos os que se encontram nesta sala, e o que se deveria fazer de acordo com o bom senso quando ele é preso? Afinal, é óbvio que o menino não é nenhum facínora especial, mas sim a pessoa mais comum do mundo. Todos veem isso. E que se tornou o que é agora só porque vivia em condições que engendram pessoas assim. E portanto parece claro, para que não existam meninos assim, é preciso esforçar-se para eliminar as condições em que se formam essas criaturas infelizes. E o que fazemos? Agarramos um menino desses, que por acaso caiu nas nossas mãos, sabendo muito bem que milhares iguais a ele continuam a solto, e o metemos na prisão, em condições de completa ociosidade, ou então o mandamos para o trabalho mais insalubre e absurdo
absurdo, em companhia de outros que, como ele, perderam as forças e emaranharam-se na vida, e depois o deportamos à custa do Estado, em companhia das pessoas mais pervertidas desde a província de Moscou até a de Irkutsk, lá na Sibéria. A fim de eliminar as condições que fazem surgir tais pessoas, não só não fazemos nada, como ainda incentivamos os estabelecimentos em que elas são criadas. Esses estabelecimentos são conhecidos: fábricas, empresas, oficinas, tabernas, botequins, casas de tolerância, e nós não só não eliminamos esses estabelecimentos, como, considerando-os necessários, os incentivamos e regulamentamos. Aqui a reflexão vai mais longe, mas vocês já podem ter uma ideia. Eu gosto muito do realismo de Tolstói, que não há nenhum tipo de romantização, né? Neriudov não é nenhum santo, ele fez crimes odiosos também, mas isso não impede ele de refletir sobre a sua própria situação, sobre a situação da Rússia, das prisões, e nós temos reflexões interessantíssimas que naturalmente partem do próprio autor. Em segundo lugar, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Você já deve estar se preocupando com o tamanho, né? Marcelo, tem mais de 1000 páginas. Sim, pessoal, tem mais de 1000 páginas, são 2 tomos aqui nessa edição da 34. Tem outras edições de um livro só, mas não olhe para o tamanho. Essa é uma obra para se ler pelo menos uma vez na vida, e é uma obra completa, sensacional. Uma das primeiras obras a entrar a fundo no crime de parricídio. Um pai devasso, Fyodor Pavlovich, tem 3 filhos, muito heterodoxos. O primeiro deles, Dmitri, até que é mais parecido com o pai. É bastante festeiro, impulsivo, só que ele tem uma diferença, né? O pai é mais mesquinho com o dinheiro, o pai, na verdade, ele tem um dinheiro guardado, e o Dmitri é justamente o contrário. O dinheiro para ele é como água. Ele quer gastar nas festas, nas farras, e tem uma situação bastante incômoda que, aparentemente, o Dmitri até deve dinheiro ao pai. Então já temos aí uma tensão. Em seguida, nós temos Ivan Karamazov, que realmente é todo o oposto do pai. Ele é bastante frio, calculista, não está nada interessado nas paixões do mundo, mas ao mesmo tempo ele é ateu, né, não acredita em nada. Enfim, uma personagem bastante niilista e diversa. E por fim, talvez o mais diverso de todos mesmo, é o Alyosha, o Alexei, que ele vira noviço. Sim, é o mais novo e ele também quer ser cura, padre, né? E vai se juntar aos Starets. Starets era uma espécie de líder espiritual local. Talvez o cristianismo ortodoxo seja mais conhecido justamente por suas práticas monásticas, né? Então você tinha esses Starets ou monges que viviam nesses monastérios, né? Reclusos, fazendo jejuns e aconselhando a população. Mas Marcelo, o que tudo isso aí tem a ver com direito? Bom, eu já falei que isso aqui é uma obra sobre o crime de parricídio. O que eu não falei é que no final dessas 1000 páginas, talvez lá pela página 700, eu já não lembro, tem um julgamento simplesmente sensacional. E você vai acompanhar os argumentos da promotoria, os argumentos da defesa. Afinal, quem matou Fyodor Pavlovich? Mas se fosse só isso, ainda seria pouco, né, pessoal? Ainda nessa questão jurídica, nós temos talvez uma das questões mais importantes do direito. Eu não sou jurista, mas imagino que seja. Qual é o valor de um depoimento? Uma questão difícil, né, pessoal? Porque as pessoas são muito subjetivas, o que elas veem, o que elas sentem. Vale aquela máxima, né, que a mesma cena vista por diversas pessoas vai gerar relatos diferentes. Existe até um efeito das testemunhas. Acho que é o efeito Rashomon. E essa que é a grande dúvida, né? O que constitui uma evidência? Claro, sangue, digitais, álibis, né, que não batem. Mas o que é uma evidência circunstancial e o que é uma evidência de fato, né? E onde entra o depoimento, sobretudo quando você não tem informação completa. Tudo isso será debatido a fundo, de maneira indireta, nesse julgamento. Naturalmente que não se debaterá o valor do depoimento, mas é natural que ao final do processo a gente entre na seguinte reflexão: mas deveria ter considerado o depoimento das testemunhas ou não? Ou quanto desses depoimentos deveriam ser considerados? São questões muito delicadas, que eu acho até que não tem resposta. Mas, como sempre, a questão dos clássicos é trazer o debate e não as respostas. Então eu acho que todo advogado deveria ler. E também tem aqui ainda uma parte muito interessante que Dostoiévski sempre vai voltar, que é do niilismo versus deísmo. Qual é a fonte da moral? É possível ser niilista? Naturalmente que Dostoiévski, como bom cristão, sempre colocará o niilismo no banco do réu. Mas o que é muito legal do Dostoiévski é que ele explora a fundo a questão do niilismo, ou seja, a ausência de uma base moral fixa, né? O niilismo entende que tudo é relativo, mesmo a moral. Isso é uma questão muito controversa, mesmo nos dias de hoje. E a grande dúvida existencial de Dostoiévski é: se Deus não existe, tudo é permitido? E aí a gente vai ter as personagens, né? Ivan Karamazov debatendo com Alyosha. E temos debates sensacionais, inclusive temos aí um poema, sim, um poema, O Grande Inquisidor, que é sensacional, que vai explorar a fundo todas essas questões e muito mais. Enfim, mais uma obra completa de Dostoiévski. Falando no gênio russo, que me perdoem, mas eu vou indicar mais um livro dele para os advogados. E você deve estar se perguntando: mas Marcelo, cadê esse livro? Pois é, pessoal, eu acabei doando num sorteio, preciso comprar de novo, mas já li ele 2 vezes. Estamos falando aqui de Crime e Castigo,
do mesmo autor, Fyodor Dostoiévski. E você já deve ter ouvido falar deste livro, que é simplesmente sensacional. Nós temos o jovem estudante de direito, Rodion Romanovich Raskolnikov, que vai cometer um duplo assassinato. Pois é, pessoal, parece que eu já contei tudo, mas isso é só o começo do livro, porque depois de cometer esses crimes, ele terá de conviver com as consequências psicológicas deste nefasto ato. E o que ocorre é que aqui você tem uma verdadeira análise da psicologia do criminoso, né? A necessidade de ele voltar à cena do crime, a questão da culpa, da moral, dos dilemas. É um livro simplesmente sensacional. Existe aí uma perseguição policial do estilo Gato e Rato, mas assim, muito mais profunda, né? Porque o Raskolnikov, ele começa realmente a delirar. Isso que é interessante. Ele começa a ter sintomas psiquiátricos em decorrência de seus crimes. Ele começa a ter delírios de perseguição, né? E a gente fica lá e não sabe se realmente a polícia está atrás dele. Afinal, ele cometeu esse crime. De repente está todo mundo sabendo, né? Na visão do criminoso, ele tá muito sobressaltado, ele tá com medo de tudo e todos, né? Então o Raskolnikov ele começa a se tornar muito recluso, a família dele não entende o que tá acontecendo, porque ele não conta isso pra ninguém. Então a gente tem realmente um drama psicológico, eu diria até mais psiquiátrico, sensacional, e que para os advogados pode interessar essa questão da mente do criminoso. Porque aí que está o cerne da questão. Raskolnikov não é um psicopata. Ele tenta agir como um psicopata, ele começa a fazer um cálculo utilitarianista, né? Porque a vítima dele é uma agiota que penhora bens, empresta juros, e aí ele fala, essa pessoa nem merece viver, olha o prejuízo que ela causa à sociedade, né, e vai lá e elimina essa pessoa, mas ele logo vê que não é tão simples assim, né, ele tem um coração humano, né, então é muito interessante como o autor consegue realmente entrar a fundo nas questões do Raskolnikov, e naturalmente vamos ter de novo esse debate, deísmo versus niilismo, mas também temos o ponto de vista dos policiais que estão investigando, que meio que sabem que é ele, mas não tem as provas. Já sabe aquela coisa? E começa a olhar ele mais de perto, deixa ele fazer os erros, né? Então é muito interessante todo esse jogo. É simplesmente um drama emocionante. Altamente indico para os meus amigos, não só advogados, mas da área do direito. Em seguida, eu recomendo O Processo de Franz Kafka. O nome em si já diz muito, mas para quem não é familiarizado com a literatura do Kafka, pode um pouco estranhar essa narrativa simplesmente agonizante. Sim, esse é o adjetivo, pessoal. Joseph K. acorda um belo ou talvez terrível dia na pensão de uma senhora e descobre que está sendo detido. Os policiais começam a interrogá-lo e já desde a primeira página a gente começa a ficar nervoso, porque a gente não sabe do que esse Joseph K. está sendo acusado. A gente só sabe que é muito grave e que ele tem que se apresentar às autoridades e já começar a pensar na sua defesa. E o que nós temos aqui é realmente um sistema não só injusto, mas que persegue os réus. Aqui nós temos a inversão do princípio de direito, né, da presunção da inocência, é justamente o contrário, é que a pessoa é tida como culpada até que ela se prove inocente. Nós vamos ter absurdos atrás de absurdos jurídicos, a gente vai ter a burocracia kafkiana, que mesmo que você ganhe aquele processo, aquele juiz é apenas uma minúscula engrenagem num sistema infinito de outras engrenagens acima. Existe um quê de um fatalismo aqui, por isso que a prosa é muito agonizante, até claustrofóbica em certos pontos, porque a personagem vai se perder em repartições públicas e vai começar a sentir aquele ar sufocante. Não é uma leitura fácil, tá, pessoal? Mas eu estou indicando para os meus colegas e amigos da área do direito, porque a gente sabe que ocorrem injustiças, né? Naturalmente que aqui é uma distopia, né? Sim, a gente pode dizer isso com todas as letras, é um sistema jurídico muito, muito absurdo, mas nos absurdos é que a gente encontra pedaços de verdade, né? O fato é que esse Joseph K. vai ter que achar um advogado de defesa, ele vai se preocupar muito com o seu processo, e parece que há a todo momento aquela aura de culpado, tá todo mundo olhando pra ele como se ele realmente tivesse feito algo grave, os familiares começam a se afastar dele, ele cometeu algum crime, alguma coisa aí, ele tá desonrando a família, né, mas o que realmente nos deixa agonizados é simplesmente não saber o que está se passando. É uma excelente leitura que, embora curta, ela é um pouco densa, mas vale muito essa leitura. Pessoal, nós temos aqui Os Miseráveis, de Victor Hugo, outro grande calhamaço aqui, cerca de 1.600 páginas, mas não se assustem com o tamanho, tá, pessoal? É uma jornada linda, muito triste, naturalmente, né, de Victor Hugo. Esse aqui é talvez o maior clássico da literatura francesa, e talvez mundial, e aqui nós acompanhamos os dramas de Jean Valjean, um ex-galé, né, um forçado, alguém que roubou um pedaço de pão e ficou preso por 19 anos. Como assim, né, Marcelo? Isso nunca deve acontecer. O pior é que a gente sabe que acontecem histórias assim. Se a gente começar a entender melhor a história de Jean Valjean, vai entender como é possível isso. Ele pegou 3 ou 4 anos, né, na primeira condenação por roubar um pedaço de pão, mas ele tentou fugir, né, dos trabalhos forçados e foi capturado.
e aí tentou de novo, foi capturado, e aí enfim ele passou 19 anos encarcerado. E ele finalmente é libertado, mas a questão é que ele já ficou estigmatizado, né, pessoal? Ah, agora você está livre, pode ir lá trabalhar. Tá bom, quem vai contratar alguém que ficou 19 anos nos trabalhos forçados? Qual vai ser a saída dessa pessoa? Então falou-se muito na punição e nada na reabilitação. A gente vai acompanhando os dramas de alguém que não só é pobre, mas não tem credenciais, né? Essa pessoa não tem emprego, não vai conseguir emprego, essa pessoa vai sofrer muito, vai viver na miséria. E aqui temos também a figura do inspetor de polícia Javert, né, que está a todo momento perseguindo Jean Valjean, tentando trazê-lo de volta à prisão, aos trabalhos forçados. E a gente vai entender que de repente a polícia não necessariamente é a força mais boazinha do mundo, né? Não estou dizendo aqui, todos os policiais são malvados, né? Não, mas a gente tem que talvez pensar no conceito de justiça, mas uma justiça mais ampla, né, de olhar para a história de vida daquela pessoa, né? Ele não é um criminoso, Jean Valjean, é alguém que passou fome e roubou um pedaço de pão. E a gente já escutou casos assim, né, na justiça brasileira, pessoas muito pobres que ficaram presas por muito tempo, enquanto que há ricos e poderosos que estão soltos aí, fazendo crimes 1000 vezes piores. E mesmo que você seja a favor da prisão de alguém menos afortunado, a gente tem que tentar pensar na prisão como uma segunda chance, né? Não como o fim da vida da pessoa, né? Especialmente num crime leve, assim, tem que se pensar muito na reabilitação. Então, esse é um prato cheio aqui, né? Nós temos aí quase 1.600 páginas, a gente vai ter várias e várias personagens desafortunadas, né? Personagens que caíram na prostituição por falta de opções, uma menina órfã que é extremamente maltratada por pais taberneiros, que são pessoas terríveis, enfim, mais daquele tema, né, como as pessoas, às vezes mais nobres também fazem crimes piores e nada acontece com eles, enquanto que os mais pobres são perseguidos justamente por serem pobres. Mas eu acho que aqui ele realmente faz um trabalho magistral em explorar a questão da miséria, como que ela é muito mais do que só a falta de dinheiro. Tem a questão da falta de oportunidades, de saúde, de tudo mais, e fora as perseguições absolutamente arbitrárias e injustas. Então, um clássico para se ler, não apenas para os profissionais da área do direito, é claro, mas por todo mundo, porque é um clássico universal. Chegamos nas indicações bônus. E por que eles estão no bônus e não nas principais, Marcelo? Bom, pessoal, primeiramente temos aqui o Processo Maurícios, de Jacob Wasserman, e eu só não tô colocando entre as 5 melhores porque eu realmente ainda não terminei essa leitura. Eu comecei ela no início do ano, infelizmente entrou muita coisa e eu acabei me perdendo, eu vou ter que simplesmente começar do começo, perdoem o pleonasmo. Mas eu lembro de como o enredo começa e eu tenho certeza que essa obra é de grande interesse para os meus amigos e colegas aí da área do direito. E aqui nós temos Etzel Andergast, um garoto jovem que mora com seu pai, o Barão de Andergast, que é um promotor. E o Barão é aquele promotor sisudo, sério, fez um crime, tem que ir pra cadeia. E o filho tem uma imagem um tanto idealizada do pai, o que é natural, né? Todo filho olha pro pai com uma imagem mais idealizada. Ele tem essa dificuldade de entender que o pai pode não ser tudo aquilo que ele pensa que seja. E é justamente o que a gente pode imaginar aqui, nesse caso do processo Maurícios. Maurícios é um homem que é acusado de homicídio. Eu não lembro exatamente as circunstâncias, mas é exatamente isso que vai ser avaliado aqui. Houve falhas no processo, há incongruências, que aqui eu não lembro ao certo, mas imaginemos que onde o réu estaria na cena do crime não teria como ter dado um tiro na vítima. Ele estaria de costas para ela ou algo do tipo. Mas o Barão de Andergast é um homem muito perspicaz, conseguiu justamente juntar depoimentos e incriminar Maurícios, que aparentemente não fez nenhum crime. Eu não cheguei até o fim para saber, isso aqui na verdade é uma trilogia, mas Wasserman é chamado de o Dostoiévski do século XX. Eu tenho muita vontade de voltar para esse clássico. Não sei se dá tempo de terminar até o final do ano de 2024, mas vamos tentar, tava nas metas, né, pessoal? E o Wasserman tem uma escrita simplesmente sensacional. Então fica aqui como indicação bônus, simplesmente porque eu não terminei para poder realmente indicar para vocês, mas eu sei que ele é um grande gênio, muito consagrado, e ele vai tratar justamente desses aspectos jurídicos do próprio processo, com mais detalhes. Por fim, eu tenho 2 indicações menores, mas não menos importantes, também de russos, são bem curtinhos. Nós temos aqui a Sonata Kreutzer, de Lev Tolstói, e temos um caso aqui de ciúmes patológico. Acho que aqui a gente volta naquele tema da psicologia do criminoso, particularmente nessa questão de crimes passionais, como feminicídio, por exemplo. Eu diria até que é uma leitura obrigatória para entender essa questão do ciúmes machista patológico. E aqui temos um protagonista
que na verdade ele está relatando sua história para outra pessoa no trem e ele vai contar uma história de suposta infidelidade da sua esposa com seu professor de violino. É um clássico curto, porém com um ritmo bastante forte. Você não vai conseguir parar de ler, eu tenho certeza que vai te agregar para a área do direito. E aqui, mais ou menos na mesma linha, temos Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, de Nikolai Leskov. Você já deve estar se perguntando, quem é Nikolai Leskov, Marcelo? Pois bem, ele contribuiu para a revista de Dostoiévski. Então, vamos parar para pensar que se Dostoiévski gostava dele, também devemos gostar. E aqui temos, talvez aí, essa inversão de papéis. Aqui quem é a psicopata é a mulher. E aqui temos uma Lady Macbeth russa que vai simplesmente fazer absolutamente de tudo para conseguir os seus objetivos. Só que é uma Lady Macbeth turbinada. Ela aqui no caso está traindo seu marido com um criado, mas é aquela coisa, né? Coloca o pé na lama e acaba indo pro atoleiro. Então vale a pena você ler se você gosta desses casos de crimes hediondos, né? Coisas mais grotescas. E como que aqui talvez um passo leva o outro e quando você vai ver a personagem já está implicada numa corrente de crimes bastante severos. Essas foram as minhas indicações para profissionais da área do direito. É óbvio que devem ter outras obras, às vezes até mais interessantes das que eu indiquei, mas essas aqui são as que eu conheço, que eu posso indicar. Se você quiser, você pode colocar nos comentários outras obras que você recomendaria para profissionais da área do direito ou também indicações para outras profissões. A ideia é eu retomar essa série e ir fazendo essas listas. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos e familiares para ajudar o canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.